E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Paz Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, e os versículos 12 e 13, que dizem assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Glória a Deus. Pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o quanto a comparação pode ser prejudicial para as nossas vidas. O Espírito Santo nos chamou, Deus nos chamou para que nós fôssemos únicos. Ele tem um propósito para a nossa vida que é único. E quando a gente começa a comparar o propósito de Deus para a nossa vida com o propósito de Deus para a vida de outras pessoas, as coisas começam a complicar, porque a gente começa a atrapalhar aquilo que Deus tem na nossa vida, porque Deus puxa para um lado e a gente puxa para o outro. Deus está querendo nos mostrar um caminho e a gente está insistindo em ir por outro caminho. Os versículos aqui no capítulo 12 vão continuar dizendo, o versículo 14: Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, o que Jesus nos mostra aqui nessa palavra é que nós somos a igreja é um corpo. Cristo é o cabeça e a igreja é um corpo. Então, não importa se você é o coração, não importa se você é a pele, não importa se você é a unha. Aquilo ali é o que Deus designou para você e você faz parte do corpo. Agora a Bíblia vai dizer que se o pé disser, eu não sou mão, então não faço parte do corpo, ele não vai deixar de ser parte do corpo, porque ele continua sendo importante. Você já se imaginou sem pé? Você pode falar, nossa, sem coração não dá. Tá certo, o coração tem a nossa vitalidade, mas você já se imaginou sem pé? Você queria ficar sem pé? Porque eu não queria. Então, todas as partes do nosso corpo, elas são muito importantes. Ninguém quer perder uma parte do corpo. Então, nós não podemos ficar nos comparando, porque isso vai fazer com que a gente perca a identidade que o Senhor quer colocar em nós. Isso não serve apenas para a vida ministerial, porque às vezes a gente se compara com pessoas de fora também, pessoas que nem são da igreja. A gente quer seguir um mesmo padrão, né? A gente tem disso, de querer seguir uma moda, de querer seguir um padrão. Aí uma pessoa faz uma boca bonita e fica legal, aí todo mundo quer fazer a mesma boca. E aí uma pessoa foi lá e fez a harmonização facial, e aí todo mundo quis fazer a harmonização facial. Aí vem uma pessoa, coloca uma roupa, fica bonita, e aí todo mundo quer colocar aquela roupa bonita. E a moda vai girando e as pessoas se deixam ser levadas. E quando aquilo não fica bom para nós, ou quando a gente não consegue estar naquele padrão que está sendo imposto, a gente se frustra. Quando, na verdade, a gente deveria estar buscando a nossa identidade, a nossa autenticidade, sabe? Jesus não nos chamou para todos nós sermos colocados dentro de uma caixinha, embaladinho, como se fosse um produto assim, tudo de um mesmo lote, tudo igualzinho. Não foi assim. Como dizem alguns hinos, Jesus nos fez e jogou a forma fora. Mesmo pessoas que nascem gêmeas
ainda assim, elas têm as suas características próprias. Elas têm o seu próprio jeito de ser, elas têm vozes diferentes, elas têm alguma coisa diferente, o DNA é alguma coisa, gente. Então, nós não fomos feitos para sermos todos iguais. Nós não fomos feitos para fazer a mesma coisa. E aí a gente começa a se frustrar, porque fulano está se dando bem naquilo que ele está fazendo e eu faço também e eu não me dou bem. Mas você já parou para pensar que aquilo ali é a vida do fulano? Aquilo ali é a régua de vida do fulano? E aí quando a gente pega uma régua, e aquela régua do fulano, e a gente tenta se medir através dela, a gente se frustra, né? Porque aí vai ser a mesma coisa da gente pegar a régua da girafa e querer medir um cachorro. O cachorro nunca vai alcançar a altura da girafa. Por quê? Porque é da natureza da girafa ter aquele pescoção, é da natureza da girafa ser alta. Então, a régua da girafa, a régua para medir a estatura de uma girafa é um. E a régua para medir a estatura de um cachorro é outra. Um cachorro alto não é a mesma coisa que uma girafa alta. E a gente não entende isso. A gente vê alguém legal, a gente vê um influenciador legal, ou então a gente vê alguém com ministério legal e a gente quer pegar aquela régua e quer medir a gente. A gente quer falar como aquela pessoa, a gente quer andar como aquela pessoa, a gente quer se vestir como aquela pessoa e a gente se frustra, porque não dá. Ela é ela e nós somos nós. E aí cada moda que passa, a gente se frustra, porque não consegue se encaixar dentro daquele padrão. Mas nunca passou pela sua cabeça, tipo assim, ser você mesmo? Nunca passou pela sua cabeça falar, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Quem o Senhor me criou para ser? Sabe, qual é o meu chamado de verdade? Quem eu sou de verdade? Sabe, o que eu gosto de vestir de verdade? O que eu gosto de usar de verdade? Quais as cores que eu gosto de verdade? Porque até as cores estão virando moda, né? Acho que 1 ou 2 anos atrás, tudo era o cinza. Tudo era o cinza, tudo era o preto. E agora esse ano veio outra tendência, né? Tudo é marrom. E daqui uns dias, tudo vai ser de outra cor. E aí tem gente que a moda é cinza, ela arranca todas as roupas do guarda-roupa, agora vai ser tudo cinza. Ah não, agora a moda é marrom, agora é boho chique. Ah não, agora então minhas coisas vai ser tudo boho chique. Gente, não tem problema você gostar de uma tendência e querer usar. Mas será que aquilo ali encaixa em quem você verdadeiramente é? Ou você está usando aquilo porque você quer constantemente agradar as outras pessoas? Porque você está buscando constantemente aprovação. Quem tenta agradar os outros constantemente, quem tenta ser aprovado pela sociedade constantemente, não tem espaço para ser autêntico. Se nós olharmos para Jesus, que é o nosso alvo, né? Porque a Bíblia vai dizer que Cristo é o nosso alvo, né? Se nós somos cristãos, o nome já diz. Nós estamos procurando ser como Cristo. E quando eu olho para Cristo, eu não vejo de forma alguma, em nenhuma hipótese, necessidade de aprovação. Sabe, Jesus veio, a vida toda ele foi quem ele era. Ele não estava preocupado se as palavras que ele tinha para dizer ia desagradar alguns. Ele não estava preocupado se o jeito dele andar ia desagradar alguns. Ele não estava preocupado com nada. Ele veio, Deus entregou uma missão na mão dele, ele veio com uma missão. E enquanto ele não cumpriu aquela missão, ele não sossegou, vamos dizer assim. Ele veio para fazer aquilo e ele fez. Ele não se distraiu no meio do caminho com o modismo, ele não se distraiu no meio do caminho com os julgamentos. Então, nesse dia, vamos procurar ser como Cristo, ter uma identidade. Nós precisamos firmar a nossa identidade em Deus, porque a moda,
passa, sabe? Os influenciadores que são legais hoje em dia e tudo mais, eles vão envelhecer, tudo isso vai passar. Só que o legado que a gente deixar, ele vai perpetuar nas nossas gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos, nas pessoas que nos odiaram. Não, fulano viveu por um propósito. Fulano exalava a presença de Deus. Então, o Espírito Santo vai nos atentar hoje para essa diversidade que precisa haver. Essa diversidade de talentos, essa diversidade de funções. Nós não fomos criados todos para fazer a mesma coisa, sabe? Não foi todo mundo criado para cantar. Não foi todo mundo criado para ir pelo mundo e ser convidado para várias agendas para pregar. Não foi isso. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Mas isso não significa que você vai viajar por aí sendo pago para fazer isso. Não, você não precisa disso. A gente não precisa. Sabe? Quer pregar o evangelho? Prega. Pega o seu celular, grava, posta, vai para as ruas, evangeliza. O que eu estou dizendo é que nós não fomos chamados para sermos todos iguais. Nós precisamos buscar o padrão de Cristo e só. Mas o Senhor tem uma coisa para cada um. E é por isso que a Bíblia vai dizer que todos nós fazemos parte de um corpo. Mas isso não quer dizer que todos nós somos mão, nem que todos nós somos braço, nem que todos nós somos pé. Cada um de nós temos uma identidade. Todos nós estamos firmados em Cristo. Todos nós bebemos de um só Espírito. Mas eu tenho certeza que você entendeu aquilo que eu quis dizer. Então, a palavra vai continuar dizendo: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos honra, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Todos nós fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Mas cada um de nós temos uma função. Um vai ser pastor, o outro vai ser diácono, o outro vai ser presbítero, o outro vai participar do ministério de louvor, o outro vai ser designado para pregar, o outro vai ser designado para ser a tia da salinha, o outro vai ser designado para liderar as mulheres, o outro vai ser designado para liderar os jovens, e eles não vão falar do mesmo jeito, eles não vão agir do mesmo jeito. Um é mais quietinho, o outro é mais espontâneo, é mais alegre, é mais agitado. O outro fala baixo, o outro já fala mais alto. Todo mundo já nota a presença dele. E isso não é defeito. Isso se chama membros diferentes de um corpo só. Tá bom?
Então que nesse dia a gente se compare menos, busque menos a aprovação dos outros e mais a aprovação de Deus, porque Deus não espera que nós sejamos todos iguais. Ele espera que nós sejamos todos santos, que nós busquemos a santidade todos os dias, que nós busquemos parecer com Cristo todos os dias, mas cada um com a sua individualidade, cada um sem desprezar o outro, por achar que ele é menor, ou honrar mais o outro por achar que ele é maior, porque todos nós temos o mesmo valor para Cristo, cada um na sua individualidade, cada um na sua função, todos nós somos importantes. Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas e nós te honramos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é digno, Pai, de toda honra e de toda glória. Senhor, nesse dia eu venho orar para cada pessoa que está assistindo esse devocional, meu Deus, e eu peço para que o Senhor reafirme todos os dias a nossa identidade, nos lembre todos os dias de quem nós somos. Tem pessoas que são mais delicadas, tem pessoas que já são mais fechadas, tem pessoas que são mais conversadeiras e tá tudo bem. O Senhor fez cada um de nós com o seu próprio jeitinho, com um jeitinho diferente, cada um de nós para servir de um jeito diferente. Mas o Senhor nos ama, Pai, igualmente. Todos nós temos igual valor para Ti. Nos ajuda, meu Deus, a parar de nos frustrarmos por tentarmos seguir um padrão que não é o padrão que a gente se encaixa. Cada um de nós somos individuais, mas todos fazemos parte de um mesmo corpo. Que se essa pessoa hoje, meu Deus, for a mão, que ela não inveje, meu Deus, o pé. Se ela é o coração, que ela não inveje a pele. Porque, Deus, todos nós temos importância. Isso é o que o Senhor diz, que todos nós somos importantes. Então, Pai, nos ajuda a parar de nos comparar com os outros. Porque nós, meu Pai, entendemos neste dia que todas as vezes que nós nos comparamos com as outras pessoas, nós nos distanciamos do Teu propósito para nós. Porque o Senhor tem algo único para nós e nós estamos querendo nos encaixar numa régua que não vai nos medir. Então, Pai, em nome de Jesus, que a gente esqueça a vida do outro, que a gente esqueça aquilo que o outro está fazendo e a gente se preocupe com aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, aquilo que o Senhor colocou na nossa mão e não na mão do outro. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a enxergar a nossa individualidade, a afirmar a nossa identidade em Ti e a entender, Pai, que cada um diferente, cada um com sua função, fazemos parte de um mesmo corpo e estamos lutando pelo mesmo propósito, meu Deus, que é Te agradar, é Te honrar, é sermos cada dia mais santos, mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa hoje pare de sofrer com a comparação, que essa pessoa hoje, meu Deus, pare de sofrer buscando aprovação constantemente de outras pessoas, porque nós precisamos ser aprovados por Ti. O nosso estilo de vida precisa ser aprovado por Ti. Aquilo que nós estamos fazendo precisa ser aprovado por Ti, precisa estar em acordo com a Tua palavra e só. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós olhemos para o alvo, que a gente pare de se distrair com o que está acontecendo ao nosso redor e a gente se concentre em Ti, se concentre na Tua palavra, se concentre na intimidade com o Senhor, porque na intimidade, no lugar secreto, o Senhor vai nos guiar, vai nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer para Te agradar, para Te honrar em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para não perder nenhum devocional, nenhum louvor. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!